Bom, aqui agora eu vou mostrar, eu vou explicar, né, duas técnicas que a gente tem aqui para estar implementando a nossa privacidade, o nosso anonimato aqui com o Tor, certo? Que é justamente as técnicas que é conhecidas como proxy sobre Tor ou VPN sobre Tor, isso também se aplica para VPN, e também a técnica que é Tor sobre proxy ou Tor sobre VPN, né? Aqui vai ser a mesma coisa para VPN, também funciona exatamente igual. Que é basicamente o quê? Que, por exemplo, quando a gente está utilizando simplesmente o Tor, certo? A gente acaba tendo alguns problemas. Por exemplo, é muito comum a gente ver sites que bloqueiam o nosso acesso quando a gente está utilizando o Tor, né? Muitos sites fazem esse tipo de bloqueio como uma medida ali de segurança. Eles bloqueiam o acesso via Tor. O Cloudflare, por exemplo, é um mestre nisso. A Google também faz muito isso, apesar de não limitar, de não proibir exatamente que você use o Tor no sistema deles, eles limitam muito, né? Eles atrapalham muito, principalmente a questão do CAPTCHA. Se você já fez CAPTCHA do Google utilizando o Tor, você sabe o inferno que é isso. Então a ideia do proxy sobre Tor ou VPN sobre Tor é justamente mascarar o nosso Tor sobre aquele site, né? Então, por exemplo, aqui a gente faz a configuração do Tor normalmente, então toda aquela informação ela vai passar de uma maneira protegida, é pelo nosso provedor, pela internet, vai passar de uma forma totalmente protegida, só que na saída do Tor, ao invés de você simplesmente acessar aquele site, você vai passar por um proxy, né, ou pela VPN, dependendo do que você preferir ele estar configurando, de forma que o site ele não sabe que você está utilizando o Tor, né? Então aí você consegue estar quebrando esse bloqueio que os sites fazem para impedir de você acessar eles pelo Tor, né? Então você consegue garantir a sua privacidade, você consegue garantir o seu anonimato e o site ainda ele não vai saber que você está utilizando o Tor. Claro que é sempre interessante você estar escolhendo um bom proxy, né? Se você tiver em um ambiente seguro, igual o que a gente vai montar ali, não vai fazer tanta diferença a questão do proxy. Muitas vezes é até interessante a gente utilizar um proxy público. A gente vai ver alguns casos que é mais interessante, né? Mas em alguns casos sim, em outros casos não. Eu vou explicar também. E uma outra técnica é justamente o contrário, né? Que é o Tor sobre proxy. Então, por exemplo, a gente primeiro vai se comunicar com o proxy ao invés de se comunicar com o Tor. Por que isso? Aqui a gente ainda não tem esse problema, né? Mas em países autoritários, em países que ditatoriais por aí, eles muitas vezes bloqueiam o Tor, né? Que é o caso da China. Então, por exemplo, lá nos provedores já tem esse bloqueio, né? Eles possuem esse bloqueio para evitar que você utilize a rede Tor. Então essa ideia é justamente mascarar do seu provedor que você está utilizando a rede Tor. Então você vai passar por um proxy que não vai ter esse bloqueio, porque ele não é o Tor, o provedor ele vai ver que você está utilizando um proxy. Aqui é interessante você utilizar um proxy bem configurado, né, para que o provedor não consiga ver que você vai querer depois acessar o Tor. Na verdade eu até esqueci de mudar aqui o nome, esse daqui é Tor saída e esse daqui é o Tor intermédio, configurando aqui ao vivo, não quer dizer, não é bem ao vivo, Tor entrada, agora sim. E quando esse pacote aqui ele passar pelo proxy, aí sim ele vai entrar por todo aquele Tor, né? Então é isso, o anonimato, a privacidade, não existe uma receita ali de bolo, que faz isso daqui que você vai ter o melhor anonimato, faz isso daqui que você vai ter a melhor privacidade. Isso daqui a privacidade, o anonimato principalmente, ele vai depender muito da sua necessidade, né? Dependendo do seu caso, você vai ter que usar o Tor depois de utilizar um proxy, né? Em outros casos, você vai ter que utilizar um proxy depois de usar o Tor. Em alguns casos, você pode utilizar simplesmente um Tor. Dependendo do caso, você pode utilizar apenas uma VPN. Então aqui vai de você entender qual que é a sua necessidade, né? O que você quer exatamente alcançar com as técnicas que você vai implementar para garantir o anonimato.
né? Então a ideia é essa. Então eu só queria mostrar essas duas técnicas aqui, mostrar que elas existem. A gente vai ver elas na prática mais para frente, mas aqui é só mostrar o conceito, né? Como que elas funcionam, qual que é a ideia por trás dessas técnicas. Em uma das técnicas a gente vai querer ocultar que a gente está utilizando o Tor para evitar bloqueios. Em outra a gente vai querer ocultar o Tor do nosso provedor também para evitar bloqueios. É aquilo, cada caso é um caso.